A lição de hoje trata sobre a parábola do rico e do Lázaro, que se encontra lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. No capítulo 16, nós temos também a parábola do mordomo infiel. E Jesus estava falando para os fariseus, especialmente, sobre a importância ou sobre o perigo de dar importância para as riquezas, de achar que as riquezas eram o mais importante. Veja Lucas 16, verso 13. Palavra do Senhor Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer a um ou de amar ao outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis seguir a Deus e as riquezas. Veja, esse era o contexto. Era o ensino de não valorizar as riquezas, ou não confiar nas riquezas para a salvação. E o Senhor Jesus vai dizer especialmente para os fariseus. Veja lá no verso 2 de Lucas 15, diz assim: os fariseus e os escribas murmuravam, falavam, ele recebe pecadores. E mais ainda, ele come com eles. Jesus estava com os pobres, estava com os pecadores, se alimentava com eles. E agora, então, os fariseus e os escribas, que eram a elite da sociedade e a elite religiosa também da sociedade, estavam criticando a Jesus. E Jesus agora proferiu uma parábola. Começa no verso 19. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo e de todos os dias se regalava esplendidamente. Caracterizou aí um homem rico, como os fariseus, como os escribas. Era rico, era filho de Abraão, veja, um judeu, estava salvo, estava abençoado. Mas ainda ele se vestia de púrpura, de vermelho. Veja, ele tinha uma roupa com autoridade, dignidade real, de luxo. Era uma pessoa rica, era uma pessoa abastada. Mas tem aqui o segundo personagem da parábola. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas e que jazia na porta daquele. Jazia, ficava lá, um mendigo. Essa palavra mendigo, quando está na Bíblia, irmãos, nesse caso, significa alguém que está encurvado, pedindo, suplicando. Mais ainda, veja lá, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham a lamber-lhes as úlceras. Quando eu vi essa frase, irmãos, eu me lembro, você vê hoje, infelizmente, você vê muito em várias cidades do Brasil, muitos moradores de rua, muitos moradores em situação de rua, muitos pobres. E normalmente, irmãos, eles têm muitos cães junto com eles. São os amigos que eles têm, são os seus defensores, aqueles que cuidam da segurança deles, aqueles que dão alguma alegria para esses mendigos. E aqui, então, tem um mendigo desse jeito. Mas o que aconteceu com eles, irmãos? Vamos ver com esses dois personagens. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado dos anjos para o céu, para o seio de Abraão. Quando diz o seio de Abraão, diz para o paraíso. E morreu também o rico e foi sepultado. Bem, irmãos, aqui tem já como um problema, uma controvérsia. Nós não podemos pegar um texto bíblico, somente um texto bíblico, e construir uma doutrina sobre ele. Não, aqui diz que morreu e foi para o céu, ou morreu e foi sepultado. Nós entendemos, irmãos, no contexto bíblico, do contexto da Bíblia toda, que as pessoas, quando morrem, não vão imediatamente para o céu. As pessoas vão descansar até a volta do Senhor Jesus, vão descansar na sepultura. Não há alma que vai para o céu. A pessoa deixa de ser alma vivente, vira pó da terra, aguardando a ressurreição. Vamos lá. Verso 22. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Veja, irmãos, a Bíblia diz que os mortos nada sabem. Primeiro, os mortos estão descansando. Não existe essa de estar no inferno
e olhar e ver o que está acontecendo, ou estar no céu e ver o que está acontecendo aqui nesta terra, ou ver o que está acontecendo em outras dimensões. Como aqui a parábola diz assim, ele estava lá no inferno e olhou e viu que Lázaro estava no céu. Primeiramente, também aqui diz assim, será que o céu e o inferno estão tão próximos? Estariam tão próximos para que fosse possível ver? Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Veja, ainda está dando ordem. Abraão, manda que Lázaro venha aqui saciar, ainda que minimamente, a minha sede. Não existe, irmãos, segundo a Bíblia, uma forma consciente de vida após a morte. A Bíblia diz que os mortos nada sabem. Mas agora então vamos continuando. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele está consolado, e tu em tormentos. O que a parábola está querendo dizer aqui, irmãos? Está querendo dizer que o nosso destino é determinado enquanto nós estamos vivos. Nosso destino não pode ser mudado depois da nossa morte. Depois da nossa morte está consolidado. Como já estudamos, após a nossa morte, o Senhor Jesus já veio para nós. E agora, então, é só aguardar a ressurreição. A parábola está dizendo aqui, olha, o seu status social, o seu status econômico não determina a sua recompensa futura. Ele tinha as coisas e agora, então, estava destituído das coisas e estava no inferno, ou seja, estava perdido. Verso 26. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Novamente, irmãos, qual é esse abismo? Esse abismo é o que nós podemos construir durante a nossa vida, irmãos. Entre estar do lado de Deus ou não estar do lado de Deus. Após a morte, como diz o verso aqui, agora não dá mais para mudar de lado, não dá mais para atravessar esse abismo que foi construído pelas nossas atitudes, pelas nossas obras. Não há como fazer agora, irmãos, oração pelos mortos. É tolice, segundo a Bíblia, irmãos, fazer oração pelos mortos, totalmente inúteis. Não há como pagar indulgências para mortos, para mudá-los de um estado de purgatório para o céu ou de inferno, e qualquer que seja, conforme muitas doutrinas cristãs. Esse texto bíblico, irmãos, essa fala do Senhor Jesus, trata-se de uma parábola que fez uma alegoria de um pensamento judaico corrente da atribuição aos pobres. Mais ainda, ele não tinha nada que ensinar, não tinha nem objetivo nenhum de ensinar sobre o estado dos mortos. O ensino da parábola é o comportamento cristão. É para o comportamento cristão em vida, não confiar nas riquezas, não servir a Deus e servir as riquezas. Mas o ensino da parábola é para que devemos servir a Deus e não as riquezas. Não tem nada a ver com o estado dos mortos. Mais ainda, irmãos, ele queria interceder pelos seus irmãos vivos. Então replicou o rico: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também a esse lugar como eu. Muitos irmãos creem que os mortos podem ajudar os vivos, que os mortos podem interceder pelos vivos. Quantos vemos isso? A minha mãe está lá junto de Deus e está intercedendo por mim. Ou o santo fulano está intercedendo por mim. Não há isso, irmãos, não há isso. Não é possível, após a morte, interceder pelos vivos. Após a morte, você está num estado de sono inconsciente, aguardando ao Senhor Jesus. E agora o testemunho, então, do Senhor Jesus
falando sobre a palavra de Deus. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, isso está em Lucas 16, 31. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que eu ressuscite alguém dentre os mortos. Ele queria que mandasse alguém lá para avisar os irmãos. E o Senhor Jesus diz assim, olha, já tem a palavra de Deus, Moisés e os profetas. E se eles não ouvem Moisés e os profetas, eles não vão ouvir ninguém. Mesmo que ressuscitar alguém dentre os mortos. Como é que nós podemos saber a vontade de Deus, irmãos? Através da sua palavra. Como é que nós devemos viver conforme a sua palavra? Como que nós vamos nos posicionar diante de Deus? Atendendo a sua palavra. E é isso, irmãos, o ensino desta parábola. Não confiar nas riquezas, mas confiar na palavra de Deus para a salvação de cada um. Deus abençoe a todos neste particular. Confiar na palavra de Deus para a salvação.